Fala galera, vamos ver aqui um corte do Charla Podcast, né? Falando aqui sobre o Bruno Henrique. Bruno Henrique vai ser maior que Gabigol no Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui no que a galera falou, né? Sobre o Bruno Henrique, um dos remanescentes aí do time de 2019, com o Jorge Jesus aí no Flamengo. Vamos ver o que a galera falou sobre ele aqui. Vou falar que é uma parada que eu falo aqui há trocentos anos, queria falar sobre Bruno Henrique, porra. Não, The King of the Kings. Ele vai ultrapassar em questão de idolatria um certo Lil Gabi. Como um certo alguém. Para alguns já ultrapassou. Para alguns já ultrapassou. Só que Ele tem personalidade Mas pode também. acontecer, cara. Mas pode acontecer. Eu acho possível não. Já passou em título. Imagina se esse time aí ganha de novo, liberta essas paradas. Com ele fazendo gol? Aí então. Mas é porque a personalidade, por exemplo, o Bruno Henrique é um monstro, eu acho ele bizarro jogando. Mas ele, o Givaz não tem nem raiva do Bruno Henrique, Que entendeu? isso? A torcida do Botafogo odeia muito. Tem ódio? A torcida do Botafogo Ah, não gosta dele, não tem putaria. Mas ele já zoou alguma coisa. Chororô. Desculpa, Botafoguense. A torcida do Botafogo odeia. Pra mim, eu acho que odeia o Bruno jogar Henrique. Fluminense ensina agora. Acho que o Vem jogar Flamengo, acho que Fluminense, odeia o entendeu? Bruno Henrique no mesmo nível que odiava o Gabriel, eu acho. A torcida do Odeia Botafogo. mais, pô. Talvez até mais. Acho que é mais, pô. Os outros, porque Mas o Bruno Henrique, ele é carismático. É. Essa coisa no pouco engraçado dele, as coisas que ele fala, ele não é tão midiático como o Gabriel, mas ele é carismático. não é nada mijar igual o Gabriel. Nada midiático. Então, assim, ele já fez muita coisa, mas vamos concordar. Se ele dá nesse time agora, né? porque Porque vai voltar o Pedro, né? Então ele vai sair do centro, ele vai pro lado, né? É porque quando se fala ele joga bem, né? Não. Quando se fala em idolatria do Flamengo, eu bato nisso aqui direto. Porque eu acho assim, primeiro, eu não acho o Bruno Henrique, já falei isso aqui várias vezes, e a galera me bate por causa disso. Eu acho o Bruno Henrique craque. Eu acho, tá? Craque de bola. Porque eu acho assim, Bruno Henrique, ele tem características que poucos jogadores que são pontas, hoje ele tá atuando como centroavante, né? Tem. Ele é um jogador que cabeceia bem, isso é muito raro um ponta. Ele é muito decisivo. Cabecear bem. Ele é um jogador que, assim, ele não é ambidestro, mas assim, Finaliza com as beleza. duas pernas. Ele finaliza com as duas pernas. Arranque. Arranque. É um jogador que tem drible. Presença de Não área. é só velocidade, porque tem ponta que é só velocidade. Decisivo. Quando ele fez uns dribles muito parados ali na decisivo. linha de fundo. Ele é Rede artilheiro clássicos. dos caras. Ele é raríssimo. Ele é raríssimo. E eu acho só que assim. Eu sempre concordo com a renovação dele. Quando se entra em uma discussão de maiores ídolos da história do Flamengo, muitas vezes o nome dele falta assim, pô. E eu acho que o nome dele não pessoas pode não mais lembram, faltar. às vezes, tem Não isso. pode faltar. O Bruno Henrique não é por conta do... Ele tem esse carisma e tal, mas ele tem um jeito um pouco mais low profile, né? Você tem ali o Arrasca, que é o cara... Pô, a questão do Gabriel é que ele era muito midiático, né? Ainda é até hoje, né? Mas porque ele gosta de uma polêmica, né? De uma treta e tal, de provocar. Aí tem muita mídia em cima dele. Mas o Bruno Henrique sempre foi craque. Pra mim, quem fez... Assim, o Bruno Henrique foi muito mais importante pra mim, eu acho, assim. Eu sempre achei, né? Do que o Gabriel. Por quê? Porque o Bruno Henrique era quem fazia o Gabriel jogar. Quando o Bruno Henrique não tava no time, o Gabriel sentia falta daquele cara que, né, fazia a jogada toda e entregava a bola pro Gabriel. E sempre foi o Bruno Henrique que fez isso. Né? Tecnicamente é um... Né? E não, tecnicamente elegante. refinado, Né? então. Aí tem o Gabriel, que não precisa falar. Aí o Gabriel, polêmico, ele não sei o monopolizava muito a imagem daquela... Olha ele no último Superjet aí. quê. Deixa eu ver. Mas eu exalto o... Vou ler aqui, o Diego Cordeiro. Cantarelli, admiro muito o seu trabalho, precisa ser profissional. Então já era pra acabar aí o superchat. Mas... Porém, Precisa ser profissional. a maneira que exalta o Bruno Henrique caiu no meu conceito, pois o cara já desrespeitou muito o Botafogo. Mano, desculpa, eu acho assim. Eu sou profissional. Ele tá quer que vendo? você... É. Ele quer que você vista... Eu não narraria. Se você é dono do gol Provocação dele, é larga o desrespeito? Veste aqui, aí fala... Veste a camisa... É, eu não sei. Não, critica o Bruno mas Henrique. provocar é desrespeitar? Não, e faz parte do futebol total, pô. Total. Pertence ao E futebol. esse jogo que ele criticou? E o Não, jogo só que pra- ele conectou, ele perdeu. Sim, não, e só pra completar. ele perdeu ainda. O Bruno Henrique, pra mim, ele não pode mais ficar fora de uma discussão de maiores ídolos da história. Bruno do Henrique Flamengo. marcou 20 gols em clássicos pelo Flamengo. 8 contra o Vasco, Ele não é- 7 contra o Botafogo e 5 contra o Fluminense. Ele não é abaixo contra o do... Vasco. Não tem tanta raiva. Pra mim, a prateleira dele é a Nosso mesma de Guerreiro Gabriel marcou. Barbosa e Arrascaeta. Ele não é um jogador abaixo dessa prateleira. Sim, eu também concordo. Ele também tá no mesmo nível, não tem que estar abaixo deles não, entendeu? O Bruno Henrique é muito importante, só que não tem mídia, né?
O jogador tá nessa prateleira. Você pode discutir. Ah, mas o Gabigol com os gols que fez nas finais da Libertadores. Então. Ok. Mas assim, você tem argumentos. Mas o Bruno Henrique, ele está na prateleira desses outros dois. Pra mim, se amanhã forem fazer estátua na Gávea fazer dessa dele, geração, tem que fazer dele. a dele vai ter que estar lá, pô. Pra Com mim, certeza. sempre esteve, né? Eu sempre discuti aqui. Eu sempre achei que. Eu adoro. Assim, de repente, se voltasse hoje, eu falo assim, volta. O Everton Ribeiro é o que tava um pouquinho abaixo. Não pelo talento dele, mas em números e tudo mais, ele ficou um pouquinho abaixo desses três. Essa trinca, não tem como você botar alguém na frente um do outro. Decidiram muito. Agora, o Gabriel saiu. O BH fica atrás dos outros dois? Eu acho que num senso geral. Fica por causa disso. Sempre era muito Gabriel. Mais por uma questão da personalidade do que uma questão de jogo, eu acho. Sim. Acho que mas sim, não, mas totalmente acho que a por conta torcida da gosta muito do Bruno Henrique, assim, o raiz da torcida, né? Não, gostar A é uma galera do coisa. Twitter- Eu acho que ele não tem tanta reverberação na internet, na torcida. Tipo assim, você vê o povão, meu irmão, é apaixonado pelo Bruno Henrique, porque se identifica, pô. Então, mas tem que colocar assim, mano, o Bruno Henrique, igual aquela coroa que botaram nele ali, tá ligado? Foda. Pô, imagem histórica, E você viu tá que ele ligado? falou, pô, se eu pudesse, eu dividiria cada um dessa coroa aqui com cada um dos jogadores. E tem que- Vou falar com a diretoria pra fazer isso. Aí Ele tem que falou. parar. Eu Ele é falei, muito puro, cara. eu Ele é falei foda, antes. ele é muito puro, No auge de 2019, o Bruno Henrique teria que ter uma sequência na seleção brasileira. Sim, o Tite pecou com isso. O Tite pecou com isso. Quando levou, botou ele fora de posição 5 minutos. Jogando num campo de futebol americano. Falou no meu ouvido aqui que isso é loucura de vocês uma ideia dessa. Falou no meu ouvido É aqui agora. loucura. Hoje joga. Falou isso, Hoje é uma joga loucura. o melhor jogador do Barcelona, o melhor jogador do Real Madrid. Não, joga o Igor Jesus, pô. Não. Igor Jesus é o titular, Gerson é titular. Tudo bem, mas você tá falando, hoje em dia joga. Você Joga o vai falar Gerson dos que titular. jogam de titular É. fora do Brasil? Não, os que Não, jogam. mas não quer dizer que ele O Luiz tinha que Henrique jogar e joga, barrar pô. alguém de fora do Tudo bem, Brasil. O Luiz Henrique hoje é reserva, pra caralho. Não, mas ele entra todo jogo nessa E outra coisa, quando o Bruno Henrique... Dito isso, está muito bem. Rafinha, Rodrigo, Mas- Vinícius não, Júnior. mas- ele não, falou Não, de mano, eu não tô 19, dizendo isso. Você tá dizendo Em então, 19 faz não a tinha, seleção só de Savinho. fora. Tudo bem. Faz uma seleção só com os jogadores de fora. A gente vai perdendo. Faz aí. Mas tô Vai falando ser assim, melhor do que se fizer uma só no mas o Brasil. que ele falou Não, é é só do 19. Brasil. Monta a sua seleção pra ver quem ganha, vai. E em 19 não tinha Rafinha voando. Não tinha. Então, assim, tinha vaga ali pra Chegou a brigar. polícia, continua o Flamengo aí. Tinha vaga pra brigar. O Everton Ribeiro foi pra Copa, pô. O Pedro foi pra Copa, cara. bem. Aí eu falo hoje. Você tem que jogar mais. Hoje o 9 da seleção joga no Brasil. Mas são é jogador O capitão, diferente. pra mim, o que deveria ser o capitão da seleção, joga no Brasil. O atual capitão da seleção joga no Brasil. Então, assim, você tem trocentos jogadores que jogam no Brasil na seleção. É isso que eu tô falando. Você falou de Bruno Henrique, que foi o rei do jogo, ganhou a coroa, mas mais uma vez a atuação soberba do Gerson, que tá se tornando normalidade. E a entrevista do Gerson no final do jogo é covardia, né? Você que. Cara, o Gerson virou Você que cobra essas posturas de jogador. Eu não vi o que ele falou. Pô, ele chegou lá. Pressão, né? Sobre Perguntaram pressão. sobre o Do título. Ele caralho. falou, a segunda pergunta foi sobre pressão. Ele falou, cara, tem pressão não, cara. Jogar no Flamengo não é pressão pra mim. Eu entro em campo pra fazer meu trabalho, desfrutar. Pressão é quando eu era moleque, e até o seu Marcão contou essa história num podcast recente agora. Quando eu era moleque, meu pai falou pra mim assim, ó, esse jogo aí, No podcast do Coluna, se eu não me engano, né? acho que sim. Esse jogo aí do Fluminense, ele era do Fluminense. Esse jogo aí, ô Gerson, tá valendo uma casa pra tua família, então tem que jogar. E ele jogou, arrebentou. O pai dele contou que com 15 minutos de primeiro tempo, e o cara já falou pra ele, o gringo, a casa é tua, só escolher a casa. Já estava acabando com o jogo. Ele falou, pressão era meu pai, que não tinha nem dinheiro, e eu sabia que eu era a chance da família. Pressão é o pai de família, que não tem nem salário pra criar família e Não, que tem já que começa o levantar. mês devendo. Já começa o mês devendo, tendo que correr atrás. O Gerson realmente aí tá, né, parece que amadureceu bastante aí de uns tempos pra cá e tá jogando muito também, sem dúvida. E é isso, galera, esse foi o vídeo aqui, né, essa bagunça aqui, os caras falando no final aqui, deu uma bagunça aí, mas é isso. Explicaram aqui o que eles achavam, né, o Bruno Henrique também, pra mim, tem que estar na mesma coluna de Gabriel e Arrascaeta, né, os três ali juntos, que foram muito importantes ali pro Flamengo. Se o Flamengo não tivesse um deles, né, provavelmente não tinha conquistado o que conquistou até hoje. Então é isso, esse foi o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, obrigado por ter assistido até aqui, valeu, tamo junto, até a próxima.